Olá pessoal, meu nome é Juliana Azevedo, sou do Departamento Contábil e hoje eu vim apresentar para vocês o nosso treinamento mensal. Você sabe o que é a DCTF? Então, as empresas brasileiras devem seguir uma série de obrigações contábeis e tributárias. Uma delas é o envio da DCTF, que a contabilidade das empresas deve apresentar à Receita Federal para prestar contas. Essa declaração informa sobre os débitos e pagamento de tributos e contribuições. Mas será que todas as empresas precisam enviar a DCTF? Qual é o prazo de entrega? Como deve ser feito esse envio? Bom, o que é a DCTF? Em primeiro lugar, DCTF é a sigla para a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, instituída pela Instrução Normativa RFB número 1599 de 2015. Trata-se de uma declaração fiscal acessória, que serve para declarar mensalmente à Receita Federal o devido débito e pagamento de diversos tributos, contribuições e a forma que o contribuinte usou para quitá-los, se foi mediante pagamento, parcelamento, compensação ou ainda se o débito está com exigibilidade suspensa. Quais são os tributos que devem constar na declaração? Alguns exemplos de tributos são imposto de renda das pessoas jurídicas, IRPJ, imposto de renda retido na fonte, o IRRF, imposto sobre produtos industrializados, do famoso IPI, o contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, entre outros. Ressaltando que é necessário informar na DCTF os débitos e os créditos. Todas as informações devem ser bem esclarecidas, para não haver erro no cruzamento das informações com o fisco. Quais empresas devem declarar a DCTF? Bom, as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, de forma centralizada pela matriz. As unidades gestoras de orçamento, que são dos órgãos públicos, dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos estados e do Distrito Federal, e dos poderes executivo e legislativo dos municípios. As entidades de fiscalização do exercício profissional, conselhos federais e regionais, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. O envio da DCTF é obrigatório para todas as empresas enquadradas no regime de lucro real e lucro presumido. Ou seja, assim como para as empresas do Simples Nacional que estejam sujeitas ao pagamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é o famoso CPRB. Além delas, também devem enviar a DCTF às pessoas jurídicas de direito privado em geral, as unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos, os consórcios que realizam negócio jurídico em nome próprio, entidades de fiscalização profissional e pessoas jurídicas que estejam inativas ou sem débitos a declarar. E quais são as empresas que são isentas? Empresas dispensadas da declaração da DCTF. As EME e as EPP, enquadradas no Simples Nacional, relativamente aos períodos abrangidos por esse regime, salvo quando sujeitas ao pagamento da CPRB, nos termos do inciso 4 e 7 do artigo 7 da Lei do número 12.546 de 2011. Os órgãos públicos da administração direta da União, as pessoas jurídicas em início de atividades referente ao período compreendido entre o mês em que forem registrados seus atos constitutivos até o mês anterior, aquele em que for efetiva a inscrição no CNPJ. Bom, quando a DCTF deve ser entregue? Nesse caso, a DCTF ela deve ser entregue até o 15º dia útil dos 2 próximos meses que seguem o período de ocorrência dos fatos geradores. Ou seja, se o fato gerador aconteceu em fevereiro, a declaração deve ser enviada em abril. As empresas inativas ou sem débitos a declarar devem entregar apenas a DCTF inativa anual, relativa ao mês de janeiro de cada ano. Já as empresas do Simples Nacional devem apresentar a DCTF somente em relação aos meses em que houver valores de CPRB a declarar. E como fazer e enviar a DCTF? A Receita Federal, ela disponibiliza os programas para elaborar a declaração e fazer o envio. São 2 programas diferentes.
Para a elaboração e transmissão das DCTF, você deve usar o programa gerador da declaração PGD. Para que o envio seja feito, além do PGD, precisará instalar o programa da Receita Net, que também pode ser baixado no site da Receita. Para a entrega dessa e de outras declarações, é necessário fazer a assinatura digital por meio de certificado digital, válido, emitido por autoridade certificadora reconhecida pelo ICP Brasil. Para as pessoas jurídicas que estejam inativas, a utilização do certificado digital é dispensada. Depois do envio, também é possível consultar via portal ECAC o processamento da entrega, além da relação das últimas declarações. Bom, o que acontece se a empresa não enviar a DCTF? Sim, existem as penalidades, pessoal. Não conhecer o que é DCTF e não enviá-la pode trazer alguns impasses às empresas. Porém, sabendo tudo sobre essa declaração, você deve atentar-se ao envio correto. Quem não enviar a DCTF ou perder o prazo é intimado a apresentar a declaração original e ainda fica sujeito a multa de 2% ao mês sobre o montante dos impostos e contribuições informado na DCTF, ainda que pagos, limitada a 20%, observado o valor mínimo. A multa mínima a ser aplicada é de R$ 200 para as empresas inativas e de R$ 500 para empresas ativas. Caso o pagamento seja efetuado em 30 dias após a transmissão da DCTF, é concedido o desconto de 50%. Se a empresa cometer erros ou omissões, ela é intimada a prestar esclarecimentos à Receita e ainda sofre multa de R$ 20 a cada 10 informações incorretas ou omitidas. Quando for necessário corrigir alguma informação, você deve enviar uma DCTF retificadora, que substitui toda a declaração enviada originalmente. O prazo para retificação é de até 5 anos após o envio original. Bom, a DCTF conterá as informações relativas aos tributos e contribuições apurados pela pessoa jurídica em cada mês, os pagamentos eventuais, parcelamentos e as compensações de créditos, como as informações sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Bom, pessoal, esse foi o meu treinamento sobre a DCTF. Gostaria de deixar aqui muito obrigada a todos vocês e uma mensagem para reflexão do Albert Einstein. Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Obrigada.